Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo. Depois sugiro que você clique no ícone do sininho do YouTube para ativar a notificação dos vídeos que são constantemente disponibilizados aqui para os senhores. Indico também que os senhores procurem a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, onde encontrarão cursos gratuitos, inclusive com a emissão de certificado. No vídeo de hoje, eu vou fazer a leitura com os senhores a respeito do último informativo de jurisprudência do STJ, informativo de número 634, disponibilizado na última sexta-feira, no dia 26 de outubro. Vou fazer, nesse primeiro momento, como eu sempre faço, uma leitura despreocupada essencialmente com o conteúdo. Depois eu faço uma nova análise minuciosa, destacando cada um dos pontos aqui em minhas anotações. E aí sugiro que vocês façam também o mesmo, e sendo necessário, tendo algum julgado mais relevante, eu trato dele de forma destacada em uma outra oportunidade, em um outro vídeo, tá certo? Então vamos lá. Primeiro dos julgados, recurso repetitivo, um recurso especial, número 1.412.433 do Rio Grande do Sul, relator ministro Herman Benjamin. Tema: fornecimento de energia elétrica, débitos do consumidor, fraude no medidor de consumo, corte administrativo do serviço, possibilidade, determinação de critérios, tema 699. Destaque do julgado: na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica mediante prévio aviso ao consumidor pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação. Informações do inteiro teor. Inicialmente, cumpre salientar que, no panorama geral da jurisprudência do STJ, são 3 os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento. A. Consumo regular, simples mora do consumidor. B. Recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária. E C. Recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor, normalmente fraude no medidor. Relativamente a esse último cenário, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrário senso, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa. Assim, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. Dessa forma, o não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal, mora, sem deixar de ser observada a natureza pessoal, não próprio terreno da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. Por conseguinte, e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço, como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas
pretéritas relativa à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos 90 dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo para que a concessionária possa suspender o serviço. Próximo julgado. Recurso especial 1648305 do Rio Grande do Sul. Direito constitucional, direito previdenciário. Tema: aposentadoria por invalidez. Auxílio acompanhante. Adicional de 25%. Artigo 45 da Lei 8213 de 91. Assistência permanente de terceiro. Comprovação necessidade. Extensão a outras espécies de aposentadoria. Possibilidade. Tema 982. Destaque: comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25%, previsto no artigo 45 da Lei 8213 de 91, a todos os aposentados do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria. Informações do inteiro teor. Inicialmente, insta a salientar que a melhor exegese do artigo 45 da Lei 8213 de 91 autoriza o alcance do auxílio acompanhante às demais modalidades de aposentadoria previstas no Regime Geral de Previdência Social, uma vez comprovadas a invalidez e a necessidade de ajuda permanente de outra pessoa para atividades cotidianas, tais como higiene ou alimentação. Sob o prisma da dignidade da pessoa humana, do tratamento isonômico e da garantia dos direitos sociais previstos, respectivamente, nos artigos 1º, inciso 3º, 5º caput e 6º da Constituição da República, tanto o aposentado por invalidez quanto o aposentado por idade, tempo de contribuição ou especial, são segurados que podem, igualmente, encontrar-se na condição de inválidos, a ponto de necessitar da assistência permanente de terceiro. Sublinhe-se, ademais, que o Brasil é signatário da Convenção Internacional de Nova York sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2007, admitida com status de emenda constitucional, promulgada pelo Decreto 6949 de 2009, que em seu artigo 1º ostenta o propósito de, aspas, promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente, garantindo ainda, em seus artigos 5º e 28, tratamento isonômico e proteção da pessoa com deficiência, inclusive na seara previdenciária. Posto isso, ao instituir a possibilidade de acréscimo pecuniário de 25% sobre o valor do benefício, o qual pode vir, inclusive, a sobrepujar o teto de pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social, o legislador ordinário não se orientou apenas pelo fato gerador da aposentadoria por invalidez, mas, precipuamente, pela proteção do risco social consubstanciado no indispensável amparo ao segurado, atribuindo-lhe o auxílio de terceira pessoa, buscando, assim, diminuir o impacto financeiro sobre o valor de seus proventos com a contratação de assistência permanente. O segurado que recebe a aposentadoria por tempo de contribuição, por idade ou especial, acometido de limitações físicas e ou mentais, e que recebe um salário mínimo, encontra-se em situação de risco social da mesma maneira que o aposentado por invalidez. Porém, com a circunstância agravante de que, como não recebe o adicional de grande invalidez, terá que custear as despesas extras com a contratação de ajuda de terceiro, o que, por óbvio, será feito em detrimento de outras necessidades básicas, como alimentação e moradia, e, em última análise, do chamado mínimo existencial, um dos principais efeitos da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, ressalte-se que o artigo 45 da Lei 8213 de 91 não exige que a ajuda de outra pessoa seja imprescindível desde o início da percepção do benefício, revelando que, na hipótese de o segurado ter se aposentado por invalidez e, apenas posteriormente, passar a necessitar desse socorro, o adicional será aplicável.
Logo, em caso de invalidez superveniente do segurado aposentado com fundamento em outro fato gerador, o indivíduo tornar-se-á pessoa portadora de deficiência, devendo ser, igualmente, contemplado com o adicional do referido artigo, caso seja imprescindível o auxílio de outra pessoa. Remarque-se que o fato gerador do adicional em exame é a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, a qual pode estar presente ou não no momento do requerimento administrativo da aposentadoria por invalidez, bem como sua concessão pode ter ou não relação com a moléstia que deu causa à concessão do benefício originário, o que reforça seu caráter assistencial. Da mesma maneira, consoante a linha C do parágrafo único do artigo 45 da Lei 8213 de 91, o pagamento do adicional cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte, circunstância própria dos benefícios assistenciais que, pela ausência de contribuição prévia, são personalíssimos e, portanto, intransferíveis aos dependentes. Devido à sua natureza assistencial, outrossim, não há previsão legal de fonte de custeio específica para o auxílio acompanhante, recebido pelos aposentados por invalidez. Dessarte, não há falar, igualmente, em fonte específica para as demais modalidades de aposentadoria, porquanto tal benefício é garantido pelo Estado, independentemente de contribuição à Seguridade Social, nos termos do artigo 203 da Constituição da República. Julgados da primeira sessão. Execução e mandado de segurança. 18782, Distrito Federal. Direito Administrativo, Direito Processual Civil. Tema: anistia, execução, mandado de segurança, inclusão de correção monetária e juros de mora, previsão no título executivo, necessidade. Destaque: nos casos de anistia política, em sede de mandado de segurança, só é possível a inclusão de juros de mora e correção monetária na fase executiva quando houver decisão expressa nesse sentido. Informações do inteiro teor. Em regra, verifica-se a ocorrência de 3 situações no que concerne às execuções, cumprimentos de sentença de decisão que concedeu a segurança em casos de anistia. 1. O título exequendo expressamente determina a incidência de juros e correção monetária sobre o valor nominal da portaria de anistia. Nessa hipótese, revela-se legítima a inclusão de juros e correção monetária no montante executado. Eventual afastamento desses consectários depende da desconstituição do título executivo na via própria, ação rescisória. 2. O título exequendo expressamente afasta a incidência de juros e correção monetária. Nessa hipótese, revela-se ilegítima a inclusão de juros e correção monetária no montante executado. Isso porque a execução não pode extrapolar os limites do título exequendo, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. A despeito de pedido expresso do impetrante, o título exequendo ficou omisso sobre a incidência de juros e correção monetária. Nessa hipótese, não é possível a inclusão de juros e correção monetária na fase executiva, conforme as seguintes razões. A doutrina e a jurisprudência desse tribunal admitem a existência de pedido implícito, destarte, na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, termo inicial de ambos e a periodicidade de capitalização dos juros, se for o caso. É o que consta no artigo 491 do Código de Processo Civil. Em suma, o pedido implícito compõe o mérito da questão controvertida, razão pela qual cabe à decisão defini-lo, independentemente de constar expressamente na postulação. Contudo, não se pode confundir pedido implícito com condenação implícita. Com base na doutrina, aspas, não se permite a condenação implícita. O magistrado deve examinar expressamente o pedido implícito. Assim, nas hipóteses de impetração de mandado de segurança no âmbito desse tribunal, nos casos de anistia política, só é possível a inclusão de juros de mora e correção monetária na fase executiva quando houver decisão expressa nesse sentido. A contrário senso, havendo afastamento expresso ou permanecendo omisso o título exequendo, não é possível a inclusão, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma
perante o juízo de primeiro grau, para fins de definição e cobrança de tais consectários. Não se desconhece que o STF, ao apreciar os embargos de declaração no recurso extraordinário 553.710, em 1º de agosto de 2018, estabeleceu que, aspas, os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária. Contudo, essa decisão refere-se a feito julgado na fase de conhecimento, recurso ordinário interposto em face de acórdão deste tribunal, proferido em sede de mandado de segurança, cujos efeitos não podem ser ampliados aos feitos que já se encontram na fase executiva, sob pena de manifesta afronta à coisa julgada. Julgado da segunda sessão do STJ. Recurso especial 1555722 de São Paulo. Ramo Direito Civil. Tema: responsabilidade civil, indenização por danos morais, empréstimo bancário, mútuo feneratício, desconto das parcelas, conta corrente em que depositado o salário, ausência de ato ilícito, súmula 603 do STJ, interpretação, cancelamento. Destaque: é lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Informações do inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a analisar a correta interpretação a ser dada ao teor da súmula 603 do STJ, promulgada em 26 de fevereiro de 2018, pois, como alertado na sessão de julgamento que decidiu afetar a questão a este colegiado, as instâncias de origem têm entendido, aspas, que o enunciado simplesmente veda todo e qualquer desconto realizado em conta corrente comum, conta que não é salário, mesmo que exista prévia e atual autorização conferida pelo correntista, e que, portanto, aspas, vem sendo conferida a exegese que não tem esteio no conjunto de precedentes que embasam o enunciado. Deveras, anteriormente à edição da súmula 603 do STJ, a jurisprudência dessa Corte sempre considerou ser válida a cláusula que autoriza o desconto em conta corrente para pagamento de prestações do contrato de empréstimo, sem que o correntista tenha revogado a ordem, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. Registre-se que o Código de Processo Civil impõe aos tribunais a uniformização de sua jurisprudência, bem como sua manutenção de forma estável, íntegra e coerente, inclusive com a edição de enunciados sumulares que observarão as circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Na mesma linha, o regimento interno do STJ prevê que a jurisprudência consolidada da Corte será compediada na súmula do STJ. Assim, a súmula 603 do STJ e sua interpretação deve refletir necessariamente a jurisprudência consolidada de ambas as turmas que compõem a segunda sessão desta Corte no momento de sua edição, porquanto representaria inaceitável contradição pressupor ou interpretar que seu conteúdo seja outro, em desacordo com o entendimento pacificado e por ela compendiado. Com esse propósito, salienta-se que a análise da licitude do desconto em conta corrente de débitos advindos do mútuo feneratício, à luz da jurisprudência desta Corte, que deu origem à súmula 603 do STJ, deve considerar duas situações distintas. A primeira, objeto da súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual a instituição financeira apropria-se indevidamente de quantias em conta corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, multa e outros encargos moratórios não previstos no contrato. A segunda hipótese, vedada pela súmula 603 do STJ, trata de descontos realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo comum, constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação de vontade das partes. Por fim, destaque-se que a segunda sessão, por unanimidade,
cancelou a súmula 603 do STJ, com fulcro no artigo 125, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno do STJ. Vou fazer um corte nesse vídeo por aqui, depois nós continuaremos a fazer análise dos julgados desse informativo 634 do STJ em relação às suas turmas. Então nós vimos aqui pronunciamentos da Corte Especial, da primeira e da segunda sessão. Vamos fazer uma pausa nesse vídeo. No próximo vídeo nós vamos continuar a fazer a análise dos julgados das turmas, começando por esse que está na tela aí da primeira turma. Fiquem todos com Deus e até a próxima.